Tá, e quais sinais que um pai pode esperar encontrar num filho ou numa filha que está vivendo isso, vivendo realidade de intercâmbio com sexualidade nas telas do celular ou na escola? Como é que é um comportamento de uma criança que o pai e a mãe precisam ficar muito atento porque são sinais? Os comportamentos podem variar de acordo com a personalidade inicial da criança. Então, por exemplo, se nós temos um filho que é extremamente alegre, extrovertido, comunicativo, e ele passa a ficar mais calado, mais compenetrado, evitando o acesso a outras crianças ou mesmo aos pais, né, diminuindo a vida social, esse é um ponto. Então, é sempre o inverso. Nós temos crianças que já são mais tímidas, introspectivas, essas não vão passar a ficar mais espontâneas, não, mas elas vão ficar mais irritadiças, melancólicas, agressivas. Um ponto importante a se observar é o rendimento escolar. Geralmente, o rendimento escolar ele é afetado não só nas notas, mas na disposição também. Em casa, para fazer as tarefas, as lições de casa, ou mesmo as tarefas diárias. Só que o ponto principal é que só vai conseguir observar essas mudanças o pai que conhece originalmente seu filho. Sim. E é muito triste falar isso, mas esse é o principal problema. Porque hoje os pais, alguns, desconhecem quem na verdade é, qual é a personalidade do filho. Por quê? Para nós conhecermos como é o seu filho na realidade, nós temos que conviver com ele. Sim. E qual é o cenário hoje? Não tem convivência. Não tem. Alguns chegam em casa bem tarde, bem cansado, e esse filho já está se preparando para dormir ou já está dormindo. Aos finais de semana, aqueles que são mais abastados, e eu falo de conhecimento de causa, inclusive estava ano passado num colégio, trabalhando num colégio de pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, e aí os alunos traziam, né, às segundas-feiras, o relato deles de como foi o final de semana, e o final de semana é assim, nós fomos no restaurante X, Y, W, e esses restaurantes, na sua maioria, têm a área Kids. Aí o papai deixa lá e O papai deixa lá, e ele fica com o mais monitor. solidão. Exato. Ou então, aquela cena clássica de todos à mesa, com o celular também. As festas agora, infantis, na sua maioria, os pais não são mais convidados. Então, os filhos vão na festa, os pais deixam os filhos na porta e voltam para buscar. Então, eles estão ali interagindo com eles mesmos, os adultos não interagem mais, então, dificilmente o pai conhece qual é o pai do amiguinho, a mãe da amiguinha. Nossa. E não tem esse tempo, então, de festinha, aquela festinha de família, né, como tinha antes. E o mais agravante, nas férias, nas viagens, nos cruzeiros também tem ali os monitores, a criança passa o tempo todo com os monitores, ou nos hotéis. Quantos e quantos relatos eu não ouvi de alunos meus comentando que foi muito legal, e aí você vai trocando informação de como foi, o que você fez e tal. E aí, quando eu toco no assunto do pai e da mãe, o que você fez? A gente não ficou muito junto, porque meu pai e minha mãe foi fazer uma atividade, eu fui fazer outra. Então, essa falta de convivência, naturalmente, vai fazer com que os pais desconheçam a essência dos filhos. Sim, sim. E quando há uma mudança, eles não identificam. Porque eles vão falar assim, é da adolescência, sabe? Chega essa fase, eles ficam assim mesmo, mais emburrados, mais tempo no quarto. E nós estamos perdendo os nossos filhos dentro do quarto deles. Que coisa. As crianças estão sofrendo abusos de diferentes gêneros dentro do quarto, com o aparelho que o pai pagou, com o Wi-Fi que o pai paga. Ele está promovendo isso. Claro que não de maneira intencional, né? Mas ele está propiciando todo esse ambiente. Por que eu falo de abusos? Há 2 casos bem recentes que eu atendi, 2 crianças da mesma faixa etária, 9, 10 anos, que sofreram um abuso dentro do jogo Roblox. Esse é um jogo de avatar muito conhecido nessa geração, são milhões de downloads no mundo todo, e é um jogo aparentemente inofensivo, mas como há um chat online, muitas pessoas se fazendo passar por crianças estão ali, tendo diálogos inadequados com estas, mas tem um outro ponto também.
Como eles se movimentam dentro do jogo, eu já atendi 2 casos em que a criança foi ali, começou a dialogar com outro bonequinho, o avatar, e esse você consegue movimentar, né, o boneco um em cima do outro, em algumas posições ali, insinuando determinados atos. E a criança, então, virtualmente estava sofrendo um abuso. Meu Deus, olha isso. E ela ficou assustada, mas não conseguiu sair daquela situação. Até porque desconhece, não tem repertório. Nesse caso, por conhecer, eram 2 meninas, eu conheço bem de perto, elas não têm repertório do que é um ato sexual em si. Então, elas sentiram algo inadequado, mas ao mesmo tempo elas se sentiram paralisadas naquela situação. E aí, o que isso gera? Termina a cena, acabou, sumiu da mente? Não, não some da mente. E há implicações espirituais. E aí é que entra a minha área.